O Novo Testamento aponta não apenas para a grandeza, como também para a proeminência de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem a primazia em todas as coisas. E é importante que a gente entenda não apenas o que na teologia chamamos de convergência bíblica, tudo converge em Jesus, como também possamos entender sua glória, sua posição e as razões que estão por trás disso. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você sobre isso. Fique comigo. Estou hoje em São Francisco, Califórnia, no Pier 39, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o nosso ponto de partida será Mateus capítulo 17. Nós lemos a partir do verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quero dar ênfase a essa frase do verso 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A ênfase aqui é a proeminência de Cristo. Eu fico muitas vezes imaginando, lendo porções da Escritura como essa, o que foi participar dessa experiência. O que foi assistir à manifestação da transfiguração de Jesus. Seu rosto resplandecendo como o sol, suas vestes se tornando brancas como a luz. Além disso, os 2 maiores ícones e vultos do Antigo Testamento, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, que aparecem e falam com o Senhor Jesus. Certamente foi algo extraordinário, para lá de surpreendente. Mas quando a voz de Deus se faz ouvir, a Bíblia diz: tomar de medo, os discípulos debruçaram. E quando Jesus pede para que eles levantem, exatamente esse momento, onde eles percebem que não há mais ninguém a não ser Jesus. E é justamente essa frase: não viram mais ninguém a não ser Jesus, que preciso chamar a minha e a sua atenção. Deus tem usado ao longo do tempo formas, maneiras, processos, pessoas para engrandecer e promover a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Mas no final das contas, o brilho é dele, a glória é dele, a honra é dele, a proeminência é toda dele. O próprio Jesus afirmou em João, no capítulo 5, no verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Tudo nas Escrituras, no plano e no processo redentivo, aponta numa direção: somente Ele, somente Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para o que nós enxergamos nesse cenário. Quando Marcos registrou o ocorrido, ele dá um detalhe diferente dos demais. A Bíblia diz que as suas roupas, falando de Jesus, se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Ou seja, estamos falando de uma expressão de uma glória, algo sobrenatural. E eu e você precisamos, em primeiro lugar, entender o propósito da visão. Eu creio que esse é o ponto de partida. Era glorificar a Cristo, era engrandecer o nosso Senhor. E a pergunta é: por que Moisés e Elias apareceram? A Bíblia diz que eles falavam com Jesus. Mas somente o Evangelho de Lucas é quem nos dá o detalhe do que foi essa conversa, do que realmente era falado e compartilhado ali. Lucas capítulo 9, versos 30 e 31 diz: E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A Bíblia diz que ambos aparecem em glória e eles vêm com um propósito: falar a respeito da morte de Jesus, aquilo que estava para acontecer em Jerusalém. No entanto, quando você lê o verso seguinte, o 32, você percebe que apesar da presença desses 2 ícones do Antigo Testamento que apareceram em glória, a glória maior é enfatizada na pessoa de Cristo. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
no meio da manifestação desses dois em glória, a glória de Cristo é maior, ela prevalece, ela predomina, ela sobressai. No início, o ocorrido não deveria ser compartilhado. Nós lemos em Mateus 17:9 que Jesus disse: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Pedro, posteriormente, viria explicar na sua segunda epístola, no capítulo 1, dos versos 16 a 19, ele fala exatamente desse episódio, e ele diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Foco nisso, da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Nessa declaração, o apóstolo Pedro volta a enfatizar não apenas que foram testemunhas da sua majestade, ele não apenas usa a expressão da suprema glória, mas ele diz que Jesus recebeu honra e glória nessa manifestação da transfiguração. Então todo o propósito era glorificar a Jesus. Agora, observe, eu e você precisamos questionar isso: quem é mais importante? Porque o apóstolo Pedro sugere a Jesus: olha, eu posso fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Naquele momento, olhando para esses dois que são os vultos do Antigo Testamento, ele está dizendo: eles são tão importantes quanto o Senhor. Eles merecem uma tenda assim como o Senhor merece uma. É quase como se Pedro dissesse: eu, Tiago e João podemos ficar no relento, não precisamos. Mas nós temos que honrar esses dois da mesma forma como faríamos contigo. Pedro está nivelando os dois com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus com eles. E algo que eu e você precisamos entender é porque justamente esses dois aparecem, e aparecem para falar da morte de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Nós precisamos entender que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. O próprio Jesus afirma em Mateus, no capítulo 11, no verso 13, que a lei e os profetas profetizaram até João. Eles sinalizavam e vigoravam até que João chega como precursor de Cristo para introduzir, impulsionar o ministério de Cristo, onde haveria o cumprimento de tudo aquilo que a lei e os profetas anunciaram. Toda a palavra de Deus, como o próprio Cristo afirmou, converge nele, aponta para ele e tem um propósito: promover a sua pessoa, promover a sua obra e dar a ele glória. E eu e você precisamos entender que nós não podemos misturar o valor daquilo que serve e promove a Cristo com o próprio Cristo, como eles fizeram. Em algum momento, simplesmente Elias e Moisés desaparecem porque cumpriram o seu papel. Fosse no passado, quando estiveram exercendo seu ministério terreno, ou naquela conversa, e a Bíblia diz: e não viram mais ninguém a não ser Jesus. No final das contas, é Ele, somente Ele. Tudo aponta para Ele, tudo existe por causa dEle, tudo subsiste nele, diz as Escrituras, e no final não há mais ninguém que vá aparecer ou brilhar a não ser o nosso Senhor Jesus. Então, olhando para as afirmações bíblicas, nós vemos que a roupagem pode mudar, mas a mensagem, ela se repete, ela é recorrente. Em Marcos, no capítulo 14, a Bíblia nos fala de uma mulher que traz uma oferta. Ela derrama um perfume preciosíssimo no Senhor Jesus, desfaz até mesmo do vaso de alabastro, e todo mundo fica bravo pensando no que poderia fazer com aquilo. Dava para vender, portanto, podíamos fazer isso, podíamos fazer aquilo. No final das contas, nós vemos Jesus dizendo, né, essa mulher fez algo por mim. Ela percebeu o que nenhum de vocês percebeu. Jesus usa a expressão: ela ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. O que é que ele está dizendo? Os judeus, depois de terem vivido por séculos no Egito, saíram com algumas práticas onde eles assimilaram a cultura dos egípcios, entre elas
embalsamar seus mortos. O óleo era aplicado ao corpo depois da morte. Jesus está dizendo ela fez antes. Porque o corpo de Jesus não precisaria passar por esse processo. Havia uma profecia registrada no Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, não permitirá que o seu corpo veja corrupção. Enquanto todo mundo olhava para a oferta daquela mulher, pensando apenas em projeto, no que poderia fazer, aquela mulher foi a única que entendeu o que Jesus estava para fazer, tem uma percepção e um discernimento e ela promove o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que Ele é mais importante do que toda e qualquer outra coisa que possa ser feita em favor dEle, em benefício dEle, da obra dEle, e aquela mulher tem um nível de discernimento diferenciado. Olhando para as Escrituras, nós percebemos a mesma coisa. Qual é o propósito da operação dos dons do Espírito? Engrandecer Jesus, mas muitas vezes nós estamos dando valor àquilo que deveria promovê-lo, em vez de colocá-lo acima dessas coisas. E nós temos uma história que termina com o apóstolo Pedro falando, e a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, ouçam ele. O que é que nós aprendemos com isso? Há momentos onde eu e você, nas nossas orações, gastamos a maior parte do nosso tempo falando. Nós queremos dizer para Deus o que queremos, o que projetamos, o que sonhamos, o que desejamos que Ele faça, e muitas vezes não damos a Ele, nem no lugar da oração, a proeminência. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor tem a dizer? Qual é a sua vontade? Que foi exatamente o posicionamento de Jesus no Getsêmani, dizendo ao Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. E acredito que quando eu e você entramos nesse lugar de compreensão da proeminência, da glória, da grandeza dele, dessa percepção, até a nossa vida de oração muda. Não se trata mais daquilo que eu e você queremos, mas se trata daquilo que Ele quer, de sintonizar com Ele, de perceber qual é a vontade dEle e simplesmente nos ajustarmos a isso. O apóstolo Paulo, quando está diante do rei Agripa, dando testemunho da sua conversão, ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que ele está dizendo? O que Jesus me falou lá no início, eu estou obedecendo até hoje. Entender o lugar que Ele tem, a glória que Ele possui, alinhar-se a isso, faz com que eu e você passemos a dar ouvidos a Ele. No final das contas, esse é o mais importante. Só Jesus, somente Ele.